Olá, sejam bem-vindos à preleção do Centro Espírita da Consolação. Falaremos hoje do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amar o Próximo como a Si Mesmo. O tema de hoje se chama Lei de Amor, correspondente aos itens 1 e 8 desse capítulo 11, a mensagem do Espírito Lázaro. Mas antes disso, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos, nesse momento, procurar elevar os pensamentos e os sentimentos. E nesse momento, agradecer muito ao Pai Celestial e ao Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reencarnados com a chance do desenvolvimento do nosso espírito, com tanto amor, com tanto carinho, com tanto auxílio e amparo dos nossos irmãos do plano espiritual. Agradecendo também por todas as oportunidades que o Pai coloca para todos nós e também agradecendo sempre todas as pessoas boas que Ele coloca em nosso caminho, que nos levam e nos indicam o caminho da nossa evolução. Graças a Deus. Vamos ler a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40, em que relata o seguinte: Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo semelhante a este: amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Amar a Deus de todo o coração e espírito é amá-lo através de atitudes e de obras, e não somente pelas palavras. E como nós podemos amar a Deus? Então nós temos que respeitar as suas leis, respeitar as leis divinas, respeitar as obras também, cuidar das todas as suas obras. Precisamos compreender que a nossa vida, a nossa reencarnação é uma dádiva do amor divino em benefício para o nosso próprio progresso. Então, nós devemos cuidar de todas as obras do Pai. Devemos cuidar da natureza, devemos cuidar dos animais e também dos seres humanos. Logo, nós temos que aprender a fazer o bem ao próximo, praticar a caridade. E também é muito interessante nós notarmos que não é possível amar a Deus sem amar o próximo, porque Deus se manifesta diante de nós na figura dos seus filhos, que são os nossos irmãos, aquelas pessoas que necessitam de amparo, de ajuda. Deus coloca as suas obras para nós cuidarmos delas, E elas de repente podem surgir em nosso caminho como um parente complicado que precisa de uma certa atenção, de compreensão, de muita paciência, ou então até de um desafeto que pede amor a todos nós, que pede a necessidade da gente perdoá-lo. E uma coisa também muito importante, que não se pode amar a Deus desprezando o próximo. Muito pelo contrário, é pelo bem que nós fazemos ao próximo e que nós demonstramos o nosso amor a Deus. E o Cristo coloca para todos nós como o segundo maior mandamento o amar o próximo como a si mesmo, o que significa que devemos fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fizessem conosco. Nós devemos nos colocar no lugar do próximo e procurar dar todas as mesmas atenções, tratamentos que nós gostaríamos de receber, se de repente nos encontrássemos na mesma situação em que ele se encontra. E lembrando que o próximo é toda a humanidade, reencarnada e também desencarnada. O tema de hoje, que se chama Lei de Amor, a mensagem do espírito de Lázaro, trazida na cidade de Paris no ano de 1862. Lázaro, ele começa dizendo assim, que o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos e quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. E quando destruído e depurado, ele tem sentimentos. Então Lázaro já começa nos instruindo nesta mensagem, que nós devemos aprender, a buscar o sentimento do amor. De início, todos nós temos
os instintos, como ele fala nessa mensagem, né? E quando nós vamos nos avançando, né, e de repente nós nos corrompemos, temos as sensações, né? E aí quando a gente começa a buscar a instrução, a gente vai se depurando, a gente consegue ter o sentimento, né? E ele coloca o sentimento máximo, o ponto máximo desse sentimento, o sentimento do amor. Mas não é o amor que nós conhecemos popularmente, né? Que é aquele amor de posse, de ciúme, o amor egoísta. E sim, o amor do Cristo é um amor de renúncia, um amor de caridade, um amor elevado que busca a felicidade e o bem-estar do próximo, né? Lázaro comenta nessa mensagem, Jesus traz essa ideia de um amor muito mais amplo, um amor fraterno, né? Um amor que se multiplica, que se manifesta de inúmeras formas, né? E se observarmos os exemplos do Cristo, em todo momento ele falava e exemplificava o amor, né? Ele fez o bem pelo próprio bem, ele fazia suas curas sem cobrar nada, ele fazia isso por puro amor, né? Ele simplesmente divulga o seu evangelho para todos nós por puro amor, sem querer nada em troca, né? Vemos os diversos episódios do evangelho, exemplos clássicos como a mulher adúltera, em que o Jesus demonstrou indulgência. Demonstrar indulgência é um ato de amor, e também quando ele não aponta o dedo a ninguém, ele também está demonstrando um ato de amor, né? Na passagem da parábola do bom samaritano, há uma demonstração de amor através da caridade, da solidariedade, né? E Lázaro diz que o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque todos esses ensinos de mansuetude, de pacificidade, de misericórdia, levam ao sentimento do amor que todos nós devemos aprender a buscar, né? E também relata a evolução do amor que começa, né, nesse instinto, e à medida que todos nós vamos evoluindo, vamos chegar, né, à questão do sentimento. Mas vale a pena uma coisa a gente notar, né, que é interessante que no nosso nível de desenvolvimento, às vezes nossos pensamentos e atitudes ainda beiram os instintos e as sensações, sobretudo naqueles momentos de desequilíbrio, né? Nós ainda permitimos que os nossos instintos inferiores, né, tomem conta da nossa razão e do nosso sentimento e passem por cima daquilo que é correto. Então nós devemos ainda trabalhar muito a nossa reforma íntima, nós devemos caminhar, né? Temos uma longa caminhada para buscarmos esse sentimento de amor. E como é que então nós nos ajustamos a essa lei de amor? Nós devemos então colocar em prática o amor ao próximo como a nós mesmos, né? Aquilo que Jesus nos ensina, né? Nós aprenderemos a tolerar, a compreender, a ter paciência com aqueles que convivem conosco. Nós tentaremos buscar, né, aprender a perdoar aqueles que nos ofendem, auxiliando sempre aqueles que necessitam de algo material também, sempre na medida das nossas possibilidades. Enfim, atendendo sempre também esse mandamento, primeiramente em nossos lares, para também de começar a expandir esse amor ao próximo aos outros lugares, né? No trabalho, nas ruas, né? O Cristo nos ensina a concentrar, né? Ele concentra os seus ensinamentos na transformação moral, na nossa renovação interior, na nossa reforma íntima, né? A partir do momento que ele coloca o segundo maior mandamento, né, como amar o próximo como a si mesmo. Então, parando para pensar, quais seriam os benefícios da lei de amor, né, se começássemos a vivenciar a lei de amor? Nós teríamos praticamente o homem vencendo o egoísmo. Ele passa a ser menos egoísta, ele começa a trocar o eu por nós, né? Ele faz com que veja o próximo, né, como a nós mesmos, né? Não veremos somente as nossas dores, veremos também as dores do próximo e procuraremos fazer aquilo que está ao nosso alcance para suavizar essas dores. E dessa maneira os sofrimentos tornam-se menores e a vida fica mais leve, né? E também o cumprimento da lei de amor faz com que a gente consiga viver num mundo muito mais fraterno, num mundo melhor, né? Nós teríamos uma redução de diferenças sociais, fomes, conflitos, né? Brigas. E o principal também, nós teríamos uma evolução moral e espiritual para toda a humanidade, porque todos nós estaríamos desenvolvendo as nossas virtudes, faríamos a nossa reforma íntima,
nós tentaríamos, né, eliminar as nossas más tendências para que a gente conseguisse vivenciar essa lei de amor. E Lázaro também vai falar sobre a questão da reencarnação. A reencarnação é um dos instrumentos da aplicação da lei de amor, né? A grande prova do amor e do perdão de Deus por todos os seus filhos, né? Ele funciona como um mecanismo de auxílio à nossa educação devido aos erros que nós cometemos em nossas existências, né? Seja nessa existência ou em existências anteriores, assegurando sempre a oportunidade de repente nós resgatarmos esses erros, né? Fazer o bem a quem já fizemos mal, de reconciliarmos com os nossos afetos, né? E um exemplo muito clássico é o exemplo de família, né? Por meio do reencontro com aqueles que de repente nós nos ligamos em outras existências, né? Nós temos a possibilidade de reparar possíveis erros de passado, resgates, né? E exercitar a prática do amor, promovendo assim para todos nós a elevação espiritual. Vamos fazer as nossas vibrações? Vamos vibrar nesse momento muito amor, muita paz, muita saúde, muita proteção aos nossos lares, aos nossos amigos e familiares reencarnados e desencarnados. Vibrando também força, esperança, harmonia, saúde e proteção a todos aqueles irmãos que estão em hospitais, pronto-socorros, leitos, UTIs, ambulatórios. E vamos também vibrar pelo Centro Espírita da Consolação, por toda essa equipe de trabalhadores reencarnados e encarnados, muito amor, muita paz, muita luz e muita proteção. E vamos vibrar harmonia, saúde, esperança, força, discernimento, equilíbrio a todos os nomes que se encontram na caixinha de vibrações do Centro Espírita da Consolação, os nomes que chegam pelo WhatsApp do SEC. E vamos nesse momento nos colocarmos receptivos para o nosso passe. Graças a Deus. E vamos mentalizar na pessoa para receber o passe à distância nesse momento. Graças a Deus. E vamos encerrando o nosso encontro de hoje, agradecendo sempre ao Mestre Jesus pelos seus ensinamentos, e que possamos ter a disciplina para vivenciá-los. Possamos ter uma semana repleta de bons pensamentos, bons sentimentos e boas atitudes. Graças a Deus.